Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa segunda-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. E nesse vídeo vamos falar muito sobre SAF e muito sobre 777, novidades e atualizações importantíssimas sobre SAF e 777, né? Os contratos já estão assinados e o Vasco já tem, inclusive, uma expectativa de data para acontecer a votação à AGE para definir a venda ou não de 70% do futebol do Vasco para 777. Então, bastante coisa para a gente conversar aqui sobre isso. Vamos falar também sobre Série B de Campeonato Brasileiro. Vamos falar aqui de novidades nos nossos adversários, né? Nessa Série B de Campeonato Brasileiro. Então tem bastante coisa para a gente falar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é importante e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto, deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo com um recado da 1xBet. Você que gosta de fazer as suas apostas esportivas ou você que ainda não faz suas apostas esportivas, mas quer começar a fazer, tá vendo geral apostando, ganhando dinheiro, se divertindo? Então eu recomendo a 1xBet. No comentário fixado desse vídeo tem o link da 1xBet e a 1xBet te dá um grande incentivo para você começar a fazer as suas apostas esportivas. 100% de bônus no seu primeiro depósito. Você fazendo o seu primeiro depósito através do link que está no comentário fixado e usando o nosso código promocional, a 1xBet dobra o seu valor depositado, se tornando aí um grande incentivo, né, para você começar a fazer suas apostas esportivas. 1xBet, parceira do canal Machão da Gama. E bom, a gente fala agora aqui de Série B do Campeonato Brasileiro, né? O Vasco joga na quarta-feira contra o Novo Horizontino, lá na cidade de Novo Horizonte, interior de São Paulo, né? Um jogo que promete ser muito difícil, já que o Novo Horizontino vem aí de vitória, né? Ganhou do Bahia fora de casa por 1-0. O Novo Horizontino, nesse momento, é o 11º colocado, tem 17 pontos, tá ali no meio da tabela, né? Mas promete ser um jogo complicado e um adversário duro aí pro Vasco da Gama. A 15ª rodada da Série B começa no dia de hoje, com 2 partidas. O Operário, que perdeu pro Vasco na última rodada, enfrenta a Chapecoense, 8 horas da noite, e também 8 horas da noite, o Sampaio Corrêa enfrenta o CSA, o jogo que será realizado lá no Maranhão. Então, temos aí 2 partidas da Série B abrindo a rodada no dia de hoje. O Vasco encerra, né, essa rodada na quarta-feira, 9h30, contra o Novo Horizontino, lá no estádio Jorjão, em Novo Horizonte. Estarei presente, sempre ao lado do Vasco. Vamos que vamos para Novo Horizonte, amanhã estamos partindo. Falando ainda de Série B do Campeonato Brasileiro, temos aí uma novidade no nosso adversário do final de semana, né? O Sport Clube do Recife, que vai enfrentar o Vasco ou no Maracanã ou no estádio de São Januário. Tá dando aí uma guerra danada, né? Essa história aí, o consórcio não quer liberar, vetou de novo, né, a realização do jogo lá. O Vasco está entrando na justiça para poder exercer o seu direito de jogar no Maracanã. A gente vai falar sobre isso aqui num outro vídeo, mas o Sport vai ter uma novidade contra o Vasco. Lisca foi oficializado como treinador do Sport e vai fazer a sua estreia contra o Vasco no Maracanã. Isso mesmo, o último clube do Lisca foi o Vasco, né? E agora ele vai fazer a sua estreia no Sport exatamente contra o Vasco da Gama. Confesso que quando eu vi essa notícia já fiquei preocupado. Eu falei, caraca, o futebol tem dessas coisas, né? Mas vamos que vamos, né? Vamos que vamos, a gente tem que ganhar do Sport, ganhar do Lisca, ganhar de todo mundo. É isso. Domingo, estreia do Lisca aí contra o Vasco. O jogo pode ser ou no Maracanã ou em São Januário. O Lisca, que apesar de tudo, não teve uma passagem boa no Vasco, mas eu gosto do personagem Lisca, gosto do profissional, respeitou muito o Vasco, né, quando esteve aqui. Infelizmente não deu certo, né? Não deu liga ali com aquele elenco, ele acabou pedindo demissão, mas foi um cara que até hoje, quando ele dá entrevistas, ele respeita muito o Vasco da Gama. Rapidinho aqui também, o Bahia fechou com o Anderson Moreira, treinador que foi campeão da última Série B com o Botafogo, né? O Bahia também demitiu seu treinador Guto Ferreira e acertou com o Anderson, que já estreia amanhã no próximo compromisso do Bahia. Então, 2 concorrentes diretos aí ao acesso que mudaram de treinador nessa rodada. Bom, e agora a gente fala aqui de SAF, né? Atualizações importantíssimas sobre a SAF, sobre a 777.
O Vasco hoje publicou uma nota oficial, que daqui a pouquinho a gente vai ler, informando, né, que concluiu ali as assinaturas junto com a 777 e que o contrato de compra de 70% do futebol do Vasco pela 777 já foi enviado, né, para a comissão que vai analisar essa oferta da 777. Então o Vasco iniciou nesta segunda-feira uma nova fase nesse processo de venda de 70% da SAF para a 777. Inclusive, na tarde desta segunda-feira, na sede da KPMG, no centro do Rio de Janeiro, a comissão especial se reuniu para começar a analisar o contrato vinculante, concluído na semana passada. Essa comissão especial terá acesso pela primeira vez ao contrato e eles terão 15 dias prorrogáveis por mais 10 dias, caso necessário, para analisar esse documento e emitir ali um parecer favorável ou não à venda de 70% da SAF do Vasco para 777. Essa comissão é presidida pelo segundo vice-geral do Vasco, o Roberto Duque Estrada, e será formada por 15 membros do Conselho Deliberativo do Vasco. Eu vou falar o nome aqui para vocês. Além do Duque Estrada, tem Alexandre Bittencourt, Eduardo Rua, Evanil Ribeiro, Igor Costa, José Carlos Osório, Júlio Brant, Luiz Manuel Fernandes, Manuel Cordeiro Filho, Orlando Donin Júnior, Rafael Pina, Roberto Valim, Rodrigo Martins, Silvio Almeida e Wagner Coutinho Filho. Esses são os nomes, né, que fazem parte da comissão que vão analisar esse contrato e depois dar um parecer favorável ou não à venda para 777. Esse parecer é o ponto de partida para a convocação da reunião do Conselho Deliberativo e também da votação na Assembleia Geral dos Sócios. Por determinação do Estatuto do Vasco, é obrigatório haver um prazo de 5 dias entre a convocação e a realização na votação do Conselho Deliberativo. No caso da AGE, esse prazo é de 10 dias. Então vamos falar de prazo, né, que é o que realmente importa. Tem essas burocracias, mas o torcedor quer saber de prazos. Informação aqui do Globoesporte.com é que internamente o Vasco trabalha com a data de 23 de julho para que os sócios votem a venda da SAF para a 777. Então o Vasco trabalha com essa data, 23 de julho, para acontecer a votação dos sócios, né, a AGE, para definir a venda ou não para 777. Lembrando que a janela de transferências abre no dia 18 de julho, 5 dias antes, né? Então é bem provável que essa votação aconteça ali por volta do dia 23 de julho, 23, 24, até o dia 30 de julho, quem sabe, né? Mas o Vasco trabalha aí com a data de 23 de julho para essa votação definitiva, né, do contrato da 777. Bom, como eu disse aqui no início, né, desse assunto, o Vasco publicou uma nota oficial hoje no seu site informando a conclusão desse contrato, né, a assinatura ali de ambas as partes, de Vasco e 777, e o envio desse contrato para a comissão que vai analisá-lo. Eu vou ler aqui a nota oficial do Vasco, que diz o seguinte: Vasco da Gama e 777 Partners concluíram as assinaturas dos contratos referentes ao acordo de compra de 70% das ações da futura Vasco SAF por 700 milhões e assunção de dívidas do CRVG em até 700 milhões. Com os documentos assinados e as garantias dadas, a Comissão de Estudos do Conselho Deliberativo teve sua primeira reunião efetiva na manhã de hoje, na sede da KPMG, no Rio de Janeiro, para uma apresentação global do acordo e fazer uma primeira avaliação dos contratos. A tarefa da Comissão de Estudos é elaborar um parecer que será levado à apreciação do Conselho Deliberativo. O prazo para a conclusão dos trabalhos é de 15 dias, podendo ser prorrogado por mais 10 dias. O parecer será votado pelo Conselho Deliberativo e depois será levado para a decisão em última instância em votação dos sócios reunidos em Assembleia Geral Extraordinária. E a parte final diz o seguinte: os documentos finalizados incluem o contrato de investimentos, acordo de acionistas, instrumento de cessão de ações, cartas de garantias, licenciamento de marcas, cessão e investimentos nos CTs, aluguel do estádio de São Januário, entre outros. Enfim, então, tudo assinado e agora em análise aí da comissão que vai dar o seu parecer, e a expectativa do Vasco é que no dia 23 de julho, né, por volta do dia 23 de julho, ocorra aí essa votação. Hoje é dia 20 deixa eu olhar aqui rapidinho, 27. Então, por volta de um mês, né, um pouquinho menos de um mês,
para acontecer essa votação aí da SAF no Vasco da Gama, à venda ou não para 777. E é bem provável, né, que nesse período o Vasco deve divulgar aí algumas partes, né, desse contrato. O Vasco prometeu divulgar um resumo, né, com as partes mais importantes para que os sócios e também os torcedores tenham conhecimento aí dos principais pontos, né, desse contrato. A gente aguarda aqui. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!